Olá pessoal, continuando nossas notas de homilética, ou seja, comentários acerca da pregação bíblica, prática de pregação bíblica. Nesta ocasião venho vos falar acerca do texto bíblico como base para a mensagem que será pregada, será anunciada pelo pregador ou a pregadora. E esta mensagem que deve ser extraída do próprio texto escolhido pelo pregador ou pregadora, mediante oração, mediante observar as circunstâncias, a ocasião em que a mensagem será anunciada, se é para uma ocasião de evangelismo, se é para uma ocasião de casamento, uma ocasião de culto, de louvor, de adoração, culto de ação de graças. Então, observando essas circunstâncias, o pregador em espírito humilde, se submeterá ao Espírito Santo para ali obter dele a orientação de que texto bíblico será apropriado para aquela ocasião, e os ouvintes ali serem alimentados, redarguidos, exortados, encorajados, consolados com a mensagem bíblica que será extraída do texto sagrado. No entanto, uma questão muito necessária é que, por ser uma mensagem bíblica, o pregador ele precisa se deter no texto bíblico. Já vi algumas vezes, e não muitas, aliás, não poucas vezes, pregadores que abrem a Bíblia, leem aquele texto bíblico, outros até nem leem, citam versículos bíblicos com a Bíblia aberta, talvez até passando-se por leitura, sem ser uma leitura, e começam a divagar, ou seja, como dizem popularmente, viajar pelo texto sem explicar o texto bíblico. E aí começam a falar sobre um assunto, colocam versículos bíblicos para aplicar-se àquele assunto e não se situam. Ora, o ouvinte, ele quer ter um texto bíblico para poder se situar naquela situação de culto. Alguém vai pregar e o ouvinte ele quer ter um texto bíblico como base para receber uma explicação, uma exposição daquele texto que em seguida será aplicado à vida do ouvinte da mensagem, a qual o pregador foi convidado a trazer. Então, é muito necessário que nós, pregadores, nos situemos no texto, estudemos o texto com bastante afinco. Normalmente se dá tempo para que as pessoas façam isso. É muito raro acontecer um convite em cima da hora, digamos, você vai pregar agora, e de imediato você é pego de surpresa. Normalmente convida-se com alguns dias antes, às vezes até meses, às vezes até anos. Então, o pregador ele tem tempo para se debruçar sobre a palavra de Deus, estudar, analisar bem o texto bíblico, extrair as mensagens que o texto bíblico está dando, e isso com um estudo guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é quem ilumina a nossa compreensão e iluminará a compreensão do ouvinte, conforme a própria Bíblia nos mostra, ali no livro de Lucas, no final desse livro, quando é dito que o Espírito Santo iluminou os ouvintes a compreensão da Escritura. Então,
é importantíssimo que estudemos bastante o texto bíblico que será pregado, e ali possamos organizar o sermão, a mensagem bíblica, com os destaques que nós vamos fazer daquele texto, para ali, ao expor para os ouvintes, depois venhamos aplicar à vida cotidiana. O que é mais importante ainda, porque aí torna-se a prática da palavra de Deus, né? Como diz o apóstolo Tiago, nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Essa prática começa já no pregador, né? Ele é desafiado a praticar, assim como ele desafiará os seus ouvintes a praticar a palavra de Deus. Então, uma coisa muito necessária para os pregadores é se situar biblicamente e realmente trabalhar o texto, não ficar divagando, viajando com suas ideias e suas experiências pessoais, suas histórias, mas explicar o texto bíblico para as pessoas.